preparação para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, sejam todos bem-vindos na Terça da Prosperidade. Que bom que você está conosco aqui. Meu nome é Bruno Tiba Fatini e tenho a alegria de estar com vocês e falar sobre este tema que está na tela de vocês. Pensamentos e sentimentos otimistas no dia a dia proporcionam o sucesso nos negócios. Será que o nosso pensamento e sentimento otimista influencia nos nossos negócios? Será que ele faz o nosso negócio prosperar ou declinar? Nós vamos estudar sobre isso no dia de hoje. Nós vamos usar, inclusive, este livro aqui, 365 itens para alcançar o ideal, o volume 1. E aí aproveito e pergunto para você, né? Quantos dias tem o ano? 365 dias, né? Então, é um item por dia para você poder estudar. Esse aqui é o volume 1, tá? E aí também tem o volume 2, capa dourada, capa prata, tá? Então tem meio ano em um, meio ano em outro. Isso aqui é bacana para você que tem preguiça de ler livro ou não tem hábito de ler livro. Pelo menos um item, geralmente é meia página,
uma página é cada item para você poder ler. Então, pelo menos durante o ano, você vai ler 2 livros. Mas é tão gostoso cada item, é tão gostoso essa leitura, que você vai ficar com vontade de ler o item seguinte. E eu tenho certeza que num mês você vai ler os 2 livros. Bruno, como é que eu faço para adquirir esses 2 livros? 365 itens para alcançar o ideal, volume 1 e volume 2. É só você entrar na livraria virtual da Seichonoye do Brasil e você recebe esses livros no conforto da sua casa. Ou se tiver na sua cidade aí alguma regional que entregue também aí na sua casa, é só você entrar em contato que eles também podem vender para você aí, ok? E aí ele começa com uma reflexão bem bacana que facilita a gente já ter esse pensamento e sentimento que vai influenciar nos nossos negócios no dia a dia. Ele já faz uma reflexão. Olha só o que está na sua tela. Deus jamais castiga. Deus jamais castiga. Muitas pessoas acham que passam por algumas provações na sua vida, no seu dia a dia, no seu empreendimento, porque Deus está castigando. Nossa, eu estou passando por uma provação na minha vida porque Deus está me castigando, porque eu fiz alguma coisa lá atrás e aí agora estou pagando pelo que eu fiz, porque Deus estava lá com seu caderninho anotando, pisou na bola. Né? Um caderninho com a capa preta assim, com o nome de cada um, só anotando. E aí chegou um dia que falou assim, hoje é o dia do chicote, e aí começou a castigar, começou a castigar o outro, e aí de repente o castigo não parou mais. E aí você acha que tudo que está acontecendo de ruim e de negativo na sua vida é um castigo divino. E aí a Seichonoye, o que a Seichonoye fala sobre isso? Será que Deus castiga? Olha só o que está escrito aqui na página 87. Se algum doente, ele fala aqui o exemplo do doente. Aí você pode mudar, tá? Se algum empresário que está passando por dificuldade, se algum casal está em desarmonia, né? Se algum doente está pensando, estou sendo castigado por Deus através dessa doença, deve abandonar imediatamente este pensamento. Quem mantém tal pensamento está cerceando a manifestação da força curativa. Olha só, quem pensa dessa maneira, que Deus está castigando, não só está pensando errado, mas está cerceando a força curativa, está impedindo a cura. E, consequentemente, está retardando o impedimento da cura, né? Além do mais, olha só, se a doença, né, ou se o problema fosse algo criado por Deus, ninguém teria força para curá-la. É verdade, né? Se o problema que você está passando, seja doença, problema financeiro, desarmonia, né? A empresa faliu ou está falindo, se realmente fosse um problema, um castigo de Deus, será que a gente conseguiria reverter? Jamais, né? Quem poderia contra Deus? Ninguém, em hipótese alguma, né? Então, ele até continua fazendo a seguinte reflexão, ou melhor, a tentativa de desfazer, né, o castigo de Deus, no caso aqui, como ele começou dando o exemplo da doença, a tentativa de desfazer a doença que Deus teve o trabalho de criar para castigar alguém, seria um ato de rebeldia contra Deus. Ou seja, será que a gente
primeiro, conseguiria reverter uma criação de Deus, né? Se é um castigo de Deus, uma criação de Deus, esse castigo, será que a gente teria força para reverter? Segundo, se a gente tivesse força, não seria uma rebeldia nossa tentar reverter algo que Deus criou? No caso, esse castigo? Olha a reflexão que o mestre Masaharu Taniguchi faz para a gente, né? Então, olha só, ele continua a reflexão no seguinte, que está na sua tela. Estejamos, porém, tranquilos, pois Deus é infinita bondade, é infinito amor e jamais castiga alguém. Entretanto, como o mundo físico é uma projeção da nossa mente, se pensarmos em um castigo de Deus, surgirão situações ou fatos que parecerão castigos. Ou seja, não é que Deus está nos castigando, mas, como ele fala, esse mundo é projeção mental. Jesus Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás: seja-te feito conforme tua fé. Aquilo que eu penso constantemente, aquilo que eu dou força através da minha fé, e fé, eu sempre falo isso em várias palestras, em várias atividades, fé não é só quando você está fazendo oração. Fé é todo pensamento constante, toda palavra constante, né? Toda ação constante, ela passa a ser a sua fé. A Seichunoye explica isso. E aí, se a sua palavra constante, o seu pensamento constante é um pensamento negativo, é uma palavra contrária à de Deus, naturalmente vai manifestar nesse mundo de projeção situações negativas. E aí não é que Deus está mandando um castigo divino na sua vida. Só está manifestando algo que você criou na sua mente, consciente ou inconscientemente. Deus deu para você, quando você nasceu, todos os atributos divinos. Não está escrito lá no Gênesis? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez você perfeito. Tudo que Deus é, você também é. Mas, além da perfeição que Deus te deu, Ele te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de pensar, falar e agir. Nesse livre-arbítrio de pensar, falar e agir, diariamente você conduz o seu destino, conduz a sua vida. Por isso que o tema dessa atividade é pensamentos e sentimentos otimistas do nosso dia a dia proporcionam sucesso nos nossos negócios. Ao contrário, também é verdadeiro. Pensamentos e sentimentos negativistas proporcionam o declínio dos nossos negócios, da nossa vida, de tudo. Entendeu? Isso vai depender do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que você não seja um robô, seja uma pessoa livre para pensar. E aí, todos os dias, você define aquilo que você quer. E aí, nesse definir, você vai projetando na sua vida, tá? Não é um castigo divino. Então ele fala ali, né? Entretanto, o mundo físico é uma projeção da nossa mente. Essa projeção da nossa mente não é só aquilo que a gente pensa, às vezes fala projeção mental, pensa que é só aquilo que a gente tem em nossa mente. Eu coloquei na tela aí, a projeção mental, ela está de acordo com aquilo que a gente pensa, fala e age. E esse pensar está de acordo, inclusive, com os meus sentimentos. E aí, na próxima tela, inclusive,
Naturalmente, a projeção mental positiva, eu tenho uma manifestação positiva. Uma projeção mental negativa, eu tenho uma manifestação negativa. É como se fosse uma projeção de tela de cinema. Se na projeção da tela do cinema ali sai no projetor um filme de terror, na tela vai aparecer um filme de terror. Se do projetor ali sai um filme de romance, na tela vai projetar um filme de romance. Se aqui se do projetor sai um filme de ação, de comédia, na tela vai aparecer projetado um filme de comédia. Ou seja, vai depender do projetor que vai aparecer aqui na tela projetada. A sua mente tem esse poder de projetar diariamente. Então, esses pensamentos e sentimentos otimistas, ele vai influenciar no seu negócio. Então, a primeira coisa que ele fala é: entenda que Deus jamais vai te castigar. E entenda o poder da sua mente, dos seus sentimentos. E aí, obviamente, leve os seus pensamentos e sentimentos para o lado positivo. Porque neste mundo, ele rege a questão da lei mental da atração dos semelhantes. A lei da atração dos semelhantes. Isso não é só a Seichonoye que fala. Fora da Seichonoye, para você que já estudou coisas fora da Seichonoye, tem vários cursos que falam da lei da atração dos semelhantes. Aquilo que você pensa constantemente, você acaba atraindo para você. Aquilo que você fala, você acaba atraindo. Da forma como você se trata, é a forma como os outros te tratam também, né? Dentro da Seichonoye, fora da Seichonoye, existe esse ensinamento, a lei da atração dos semelhantes. Então, ele fala aqui, ainda na página 87, se mantiver sentimentos maléficos, tais como ódio, ocorrerão doenças e fatos que nos irão causar ferimentos. Se eu tiver o ódio dentro de mim, né, ocorrerão doenças e fatos. Esses fatos poderão ser a minha empresa que vai começar a ter prejuízos. Dentro de casa eu vou começar a ter desarmonia. Vários fatos. Eu vou estar dirigindo do nada, alguém vem, pum, bate no meu carro, ou eu bato em alguém. Começa a acontecer vários infortúnios, né? Se temermos alguma doença, seremos acometidos por essa doença temida, como projeção do nosso sentimento de medo. A lei mental da atração dos semelhantes. Ele fala justamente dessa lei mental, né? E aí, como é que eu faço para atrair as coisas boas, as coisas positivas para a minha vida? E aí tem vários exemplos para que eu possa atrair essas coisas positivas, essas coisas boas, né? Do lado negativo aí, se eu fico o tempo todo na minha mente, nas minhas palavras, nas minhas ações, do lado negativo aí, raiva, mágoa, ódio, ressentimento, vingança, crítica, pessimismo, revolta, vitimismo, etc. Tem vários outros exemplos, né? Aí é só alguns. Pela lei da atração, o que eu vou acabar atraindo para a minha vida? Coisas semelhantes a esses pensamentos e sentimentos. Seja-te feito conforme tua fé, seja-te feito conforme crestes. Lembra do livre-arbítrio? Eu vou atrair conforme eu quero. Quero entre aspas, né?
E aí, o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho esses pensamentos e sentimentos positivos, quais são esses exemplos aí, por exemplo? Harmonia, alegria, amor, prosperidade, empatia, otimismo, esperança, benevolência, autoconfiança. Esses aí são só alguns exemplos. Naturalmente, eu vou atrair ao redor de mim várias situações que se assemelham com esses pensamentos e sentimentos. E aí, naturalmente, a minha vida, o meu destino, vai se encaminhar positivamente. E aí, aquilo que eu falei para o negativo também vale para o positivo. Seja-te feito conforme a tua fé. Este mundo, ele é um mundo de projeção, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Você é dono do seu destino. O destino, ele não é um acaso. Então, para você que é um empreendedor, dificilmente você vai conseguir empreender nos seus negócios baseado no empreendedorismo do negativismo, da revolta. Dificilmente você vai ser um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso, mantendo dentro de si pensamentos e sentimentos negativos. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, pelo que está acontecendo no mundo, vou ter que fechar, eu vou falir, não vou dar conta. Você vai atrair situações condizentes com os seus pensamentos. E aí você tem que substituir esses pensamentos e sentimentos pelos pensamentos e sentimentos positivos. Já consegui. Eu mereço. Já tenho a solução. As coisas dão certo para mim. Somente coisas boas me acontecem. Somente a vitória vem a mim, porque eu sou filho de Deus. E Deus é o meu Pai. Então, essa tem que ser a convicção do empresário de sucesso. Mas, Bruno, a situação aqui no meu trabalho não está legal. O meu emprego não está bacana. Mas aí que você tem que afirmar positivo. Eu sempre falo, afirmar positivo quando tudo está positivo é moleza, é fácil. É justamente quando está no ambiente adverso, que aí você tem que usar o poder da palavra a seu favor. Você tem que usar o poder mental ao seu favor. Lembra? Seja feito conforme tua fé, você tem que usar a fé ao seu favor, jogar para o seu universo. Já deu certo, já consegui, já fechei o negócio, já saldei a dívida. Meus clientes já estão chegando, já adquiri os equipamentos, já contratei o que precisava contratar, já adquiri o material, a matéria-prima, já fechei os contratos, né? Então é isso que você precisa fazer diariamente. Você precisa criar moldes mentais do sucesso e não criar moldes mentais do fracasso. Que molde mental que você está criando todos os dias? Sem perceber, inconscientemente e sem querer. Às vezes até porque você não sabia como era o correto. Às vezes estávamos criando moldes mentais do fracasso, do declínio. Não sabia como era o correto.
Agora você sabe. Então, vamos diariamente criar o molde do sucesso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Já sou sucesso, porque eu sou filho de Deus e Deus é o meu Pai. Eu não conheço outro caminho, eu não mereço outro caminho que não seja o sucesso. Deus está comigo, eu estou com Deus. E aí você cria esses pensamentos positivos com as suas palavras mesmo. Não existe uma palavra certa criada. Você mesmo pode criar com o seu sentimento. E aí, se por acaso vier algum pensamento, um sentimento negativo, na hora, substitua por um pensamento e sentimento positivo. Essa vai ser a sua tarefa de hoje. Não só de hoje, mas de hoje em diante. É a sua nova tarefa e o seu novo hábito. Sem querer, de repente, aparece um pensamento ou um sentimento negativo. Por querer, você vai substituir diariamente esse pensamento, esse sentimento negativo por um positivo. Até que não apareça mais, nem sem querer, esse pensamento, esse sentimento negativo. Você vai substituir todo esse hábito que vinha sem querer, esses pensamentos, sentimentos negativos, por positivos. Combinado? E aí ele continua então, como eliminar o medo? Como que eu vou eliminar o medo da minha vida, Bruno? Enquanto a pessoa pensar que a doença existe, traduzindo, enquanto a pessoa pensar que o fracasso existe, ou que o insucesso existe, ou que a falência existe, ou que a dívida existe, não conseguirá deixar de temê-la, por mais que a tente. Se quisermos eliminar radicalmente o medo da doença, do fracasso, da falência, da dívida que a pessoa sente, é preciso transmitir-lhe a verdade de que a doença, o fracasso, o insucesso, a dívida não existe originariamente. Na verdade, é apenas uma projeção. A projeção, ela se altera de acordo com o que se muda o projetor. Lembra com o que a gente falou lá atrás? Você muda o projetor, você muda a projeção. Se você compreender que a doença, ou o fracasso, ou o insucesso, ou a dívida não existe, e deixará de temê-la. Não existe originariamente, deixará de temê-la. Se as doenças desaparecem, se os fracassos desaparecem, se o sucesso desaparece quando lemos livros sagrados da Seichonoye e compreende a verdade, é porque elimina o medo, ou seja, a causa que impedia a cura. O que mais temos dentro da Seichonoye são as pessoas curando de doença, a pessoa restabelecendo a harmonia familiar, a pessoa restabelecendo a sua empresa. Por quê? Porque ela muda o projetor. Quando ela muda o projetor, ela muda a projeção. Como é que eu mudo o projetor? Como ele falou aqui, lendo, estudando as obras sagradas. Eu posso estudar lendo diariamente dentro de casa. Eu posso estudar assistindo, como vocês estão assistindo aí na sua casa, uma atividade como essa. Ou você pode, por exemplo, fazer o New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seichonoye do Brasil, que esse ano ele começou de uma forma diferente. Esse ano, o New Ciclo de Estudo da Prosperidade, ele é híbrido. Você pode fazer uma parte dele
em casa, né, com as aulas online, gravadas. Você pode assistir do tablet, do celular, pelo computador, a hora que você quiser. E aí tem várias atividades que você pode fazer, inclusive o projeto Prosperidade. E aí, quando for permitido, nós estamos programando aí para o segundo semestre, nós vamos ter as aulas presenciais. E aí você vai estudar e aprender em sala de aula o que é ser filho de Deus e o que é prosperidade em todos os sentidos, baseado na verdade, homem, filho de Deus. Então faça esse convite para você, depois você entra no site da Seitianoye e pesquise o que é o New Ciclo de Estudo da Prosperidade, para que você entenda o que é essa verdade, para que você mude o projetor e mude a projeção, tá? Então, ele continua o seguinte: se você por acaso está passando por algum problema, não fique angustiado. Mesmo acima das negras nuvens, o sol está sempre brilhando. Olha só que bacana esse texto que está escrito aí. Por mais que a imagem verdadeira seja perfeita, se a mente não a reconhecer, essa perfeição não aparecerá na sua vida cotidiana. Quando você contempla e mentaliza a perfeição da imagem verdadeira, essa penetra em seu subconsciente e finalmente surge no mundo fenomênico. Essa imagem verdadeira é a sua imagem perfeita com a qual você foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua imagem verdadeira. Essa imagem que você está manifestada, que eu sempre brinco de carne e osso, muitas vezes carne, osso e bacon, né? É só uma manifestação sua, não é você na sua totalidade. E muitas vezes as pessoas se acham pequenas porque olham para si e se acha pequeno porque se olha no espelho e acha que a sua totalidade é o que está se vendo no espelho. Ou acha que a sua totalidade é o que está se vendo no espelho, põe a mão no bolso, é o que está se vendo no espelho e é o que se tem no bolso, ou é o que se tem no banco. Você é o que você tem dentro de si. E o que você tem dentro de si é o que você é no mundo da imagem verdadeira. E o que você é no mundo da imagem verdadeira é imagem e semelhança de Deus. Você possui todos os atributos de Deus. Só que isso só vai manifestar na sua vida, no seu dia a dia, como está escrito ali, se você reconhecer. Conforme você vai reconhecendo, contemplando isso, como está escrito ali, se a mente não a reconhecer, essa perfeição não aparecerá na sua vida cotidiana. Quando você contempla e mentaliza a perfeição da imagem verdadeira, essa penetra no seu subconsciente e aí sim, essa perfeição, esses atributos vão manifestar no seu dia a dia. Então, contempla essa imagem verdadeira. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou maravilhoso. Sim, eu sou harmonioso. Sim, eu sou próspero. Sim, eu sou felicidade. Para você que é empresário, para você que é empreendedor, né? Para você que tem o próprio negócio, para você que não tem o próprio negócio, mas para você que é funcionário, eu sou o melhor funcionário da minha empresa. Eu sou o melhor empreendedor. Eu sou a referência no meu negócio. Crie os moldes mentais. Não pensa que você é mais um. Eu sou mais um funcionário que trabalha só para ganhar um salário.
Eu sou mais um empreendedor que só tem mais um produto no mercado. Não. A humanidade não precisa de só mais um. A humanidade precisa de novos negócios, de novas ideias, de novos produtos. É isso que a humanidade precisa. Então, crie esses moldes mentais. Eu sou o cara. Não no sentido do cara de você encher e inflamar o seu ego, mas o cara de representar Deus. Eu sou o cara que manifesta Deus. Eu sou o cara que faz a diferença no trabalho, que traz ideias novas. Eu sou o empreendedor ou empresário que manifesta Deus no dia a dia, que faz bons negócios. Então, reconheça isso no seu dia a dia, ok? E aí ele continua falando o seguinte, ó: seja o que for o que aconteça, o meio de solução já existe. Página 91. O meio de solução já existe. A mão da salvação já está estendida. Mesmo durante a noite, quando ele fala, né? Às vezes a gente se vê sem solução. Mesmo durante a noite, mesmo durante a noite mais escura, o sol continua brilhando. É por isso que a terra não se esfria. Nós podemos viver e as plantações podem crescer. Os maus acontecimentos são exatamente como as nuvens negras. Assim como o sol está sempre brilhando acima das nuvens, a imagem verdadeira é sempre perfeita e luminosa. Mesmo quando estão manifestando fenômenos tenebrosos, a treva, na verdade, não existe. Contemple e mentalize sempre a imagem verdadeira. Por mais que a imagem verdadeira seja perfeita, se a sua mente não a reconhecer, essa perfeição não aparecerá na sua vida cotidiana. Quando você contempla e mentaliza a perfeição da imagem verdadeira, essa penetra no seu subconsciente e finalmente surge no mundo fenomênico. E é isso que você vai fazer a partir de hoje, né? E aí ele faz uma proposta para você. Já que você entendeu que Deus não castiga, se por acaso estava acontecendo algo de ruim na sua vida, é que inconscientemente, pela lei da atração dos semelhantes, você estava com um pensamento negativo e estava atraindo coisas negativas na sua vida, você, a partir de hoje, vai contemplar a sua imagem verdadeira, vai atrair coisas boas, porque você entendeu que na imagem verdadeira só existem coisas boas para você, porque você é imagem e semelhança de Deus, né? Que por mais que pode parecer que as coisas não estejam boas para você, tudo já é perfeito, como ele faz essa analogia, acima das nuvens tenebrosas, existe o sol brilhando o tempo todo, né? Existe Deus. Basta que você reconheça para que manifeste essa perfeição. Então, beleza. Ele fala o seguinte: já que você é um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso ou um funcionário de sucesso, trabalhe consultando Deus. Tenha Deus como sócio. Quer ter sucesso no trabalho, seja como dono do seu próprio negócio, seja como um funcionário, tenha Deus como sócio. E aí ele ele dá essa dica: consulte Deus diariamente em tudo aquilo que você vai fazer. Isso está na página 92. Em vez de realizar sozinho o seu trabalho, faça-o consultando Deus, recebendo a orientação da sabedoria divina e encarando-o como uma parte das obras de Deus destinadas a dar felicidade à humanidade. Olha só, seu trabalho, ele não é só para
dar satisfação a você, mas ele vem com a finalidade de dar felicidade à humanidade. Ele não é um trabalho egoísta, que você vai tirar o seu sustento, que você vai tirar uma remuneração financeira. Quanto mais pessoas você fizer feliz, mais bênçãos retornará para você. Entre elas a bênção financeira. Se você tem um trabalho, um estabelecimento comercial, ou se você é um funcionário de uma empresa, e como funcionário você não atende às expectativas da sua função, o que acontece? Você é demitido. Se você tem um produto, você é dono do negócio, se você tem um produto que não atende à demanda da sociedade, da população, você tem que fechar as portas do seu negócio. Então, o seu negócio, ele tem que atender o anseio da humanidade. Ele tem que levar felicidade para a humanidade, né? No mundo dos negócios, eles usam uma palavra forte, né? Ele tem que atender às dores. Você atende às dores dos seus clientes, né? A gente, na Seitinoye, fala mais bonito, né? Você tem que levar felicidade para os seus clientes, levar felicidade para a humanidade. Quanto mais felicidade você levar para a humanidade através do seu produto, através do seu trabalho, mais bênçãos retornará para você. Ele continua no texto falando por que você deve consultar Deus no seu trabalho. Por mais excelente que pareça um trabalho que você faz sozinho, é uma obra do pequeno ego, que pode ser considerado de grande significado. Por mais brilhante que pareça o plano desse tipo de trabalho, a inteligência do pequeno ego não enxerga longe, falha em algum ponto e tropeçará um dia. E aí, ele fala o seguinte: se você planejar executar o seu trabalho orando para que ele corresponda à vontade de Deus, isto é, para que faça parte da obra divina da salvação da humanidade, ou que proporcione alguma felicidade aos seus semelhantes, não conhecerá crise nem fracasso, pois a sabedoria de Deus é infalível. E tem mais: o seu trabalho, além do valor individual, adquirirá maior significado e maior valor como trabalho de Deus. E, consequentemente, você sentirá as verdadeiras razão e alegria de viver. Tendo a convicção, estou realizando um trabalho de valor infinito para Deus, sentirá prazer em executá-lo, nunca ficará cansado, desaparecerá a preguiça de trabalhar. Esse trabalho é bom, hein? E diminuirá o grau da fadiga mental. Olha só que interessante que o mestre Masaharu Taniguchi fala, né? Então, quando você trabalha para a felicidade do outro, você nunca está cansado, você nunca está com a fadiga mental. Mas quando você trabalha somente por dinheiro, em troca de dinheiro, por mais que você ganhe bem, você vai estar sempre cansado, você vai estar sempre com fadiga. No começo, quando você ganha bem, você fica até feliz, mas logo a sua mente se acostuma com aquele valor financeiro e logo você está insatisfeito com aquele valor, e logo aquele salário, logo aquele trabalho já começa a não fazer bem, você começa a questionar: por que eu faço isso? Nossa, eu tenho que ir lá de novo trabalhar. Nossa, mas o tempo, o dia inteiro, o dia não passa. Por quê? Você não gosta daquilo que você faz. Porque você faz pelo dinheiro e não pelo que você faz, não pelo o amor, não pelas pessoas. Então, quando você faz pelas pessoas, quando você faz pela felicidade que o trabalho proporciona aos outros, independente do que você ganha,
você está sempre feliz, você está sempre disposto, você nunca está com preguiça, você nunca está com fadiga, ok? Então, tenha Deus como sócio, coloque o amor, coloque o propósito em primeiro lugar em qualquer trabalho que você vai realizar e você sempre terá sucesso no seu trabalho. Esse é o sentimento positivo que você deve ter ao realizar qualquer tipo de trabalho. E para finalizar, ele fala o seguinte: ligue-se a Deus através do fio da fé inabalável. Ele faz uma analogia. Se na sua casa você vai lá e no interruptor e liga, né, no interruptor a tomadinha lá e a energia liga, né, a lâmpada acende, é porque do interruptor até a lâmpada tem uma energia ligada, tem um fio que liga e nesse fio existe uma energia que passa e que liga essa lâmpada. Quando nós temos um fio que liga a nós e Deus, nós também temos como se fosse uma lâmpada, como se fosse uma energia que nos revitalizasse. E que tal a gente ter isso também no nosso dia a dia? E como é que eu faço para ter isso, né? Ele fala o seguinte: se não estivermos firmemente ligados a Deus através do fio chamado fé inabalável, nossa vida poderá se transformar numa escuridão, tal como acontece quando falta energia numa noite de tempestade. Então ele faz essa analogia, né? Quando não tem energia, você vai ligar, não acende a lâmpada. Mas quando tem energia, a lâmpada acende. Quando eu não tenho fé, me falta Deus. Quando eu tenho fé, Deus está presente. Meu caminho está sempre iluminado. Tudo aquilo que eu preciso na minha vida, naturalmente, aparece. Então, ele fala que é preciso que eu tenha Deus, eu tenha fé sempre junto comigo. Quando eu tenho Deus junto comigo, mais fácil eu consigo enxergar a minha imagem verdadeira. Porque quando eu não tenho Deus junto comigo, eu fico mais propenso a acreditar na manifestação do mundo fenomênico. Eu fico mais propenso a acreditar e manifestar. Lembra aqueles pensamentos e sentimentos negativos que eu coloquei lá no começo como exemplo? Eu fico mais propenso a acreditar naquilo. Mas quando eu estou próximo de Deus, quando estou no aconchego de Deus, eu me sinto amparado. E aí sim, eu fico mais próximo e mais propenso a ter pensamentos e sentimentos positivos de amor, de harmonia, de prosperidade, de felicidade. Por quê? Porque são sentimentos e pensamentos condizentes aos de Deus. Se eu estou ligado com Deus, eu vou ter pensamentos e sentimentos iguais a Ele. Então, ele fala, tenha esse fio ligado a Deus. Como é que eu faço isso? Faça suas orações diariamente. Faça a meditação Shin Sokan. Faça a leitura dos livros diariamente. Mesmo sem formalidade nenhuma, quando acordar, simplesmente feche os olhos. Converse com Deus do seu interior. Antes de dormir, converse com Deus. Nas suas palavras, no seu sentimento. Isso é você também alimentar a sua fé em Deus. Ele fala aqui, na página 95, mentalizar as palavras da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim ensinou Jesus. Verdade, em nossa terminologia,
é a imagem verdadeira. Conhecereis a imagem verdadeira, e essa imagem verdadeira vos libertará. Conhecereis quem você é de verdade, e você saber quem você é de verdade, libertará você. O aspecto fenomênico do homem não é a verdade. Como eu falei lá atrás, quem você vê no espelho não é a sua totalidade, não é você de verdade. É falsidade, como o mestre escreve aqui. O aspecto do homem que adoece, que desarmoniza, ou que tem problema na empresa, né? Não é a imagem verdadeira, é falsidade. A verdade é que o homem é filho de Deus. Como Deus é espírito, o homem também é espírito. Como espírito não é matéria, o homem é um ser indestrutível que jamais pode ser afetado por condições materiais, tais como mudanças de clima, alimentos, micróbios ou vírus. E é verdade também que este mundo foi criado por Deus. Deus é o único Criador. Somente Deus e o que foi criado por Ele, Deus, são realidades. Como Deus é bem, perfeição, harmonia, beleza, amor, onisciência e onipotência, todas as coisas por Ele criadas são também boas, perfeitas e harmoniosas. Você foi criado por Ele. Belas e amáveis. Não existe uma coisa sequer que seja mal feita. Você não veio com defeito. Portanto, coisas feias, imperfeitas ou más, como doenças, não existem. Se você está doente, ou com desarmonia, ou com algum fracasso, né? Isso se manifestou por força de autossugestão gravada em sua mente ilusória, de que existe uma coisa que não existe. Por isso, se você mentalizar repetidas vezes durante a meditação Shinsokan as palavras da verdade, acima citadas em negrito, aí você vai ter que adquirir o livro, tá? Em negrito, até colorido o livro aqui. Em negrito, e o seu subconsciente conhecer a verdade o libertará de todas as doenças, todos os infortúnios, todos os problemas. Então, peço para que você entenda de uma vez por toda que você é dono do seu destino, que você, através dos seus pensamentos e sentimentos positivos, você pode conduzir os seus negócios para o sucesso. Entenda isso. Você é dono do seu destino. Você é dono da sua vida. No mundo da imagem verdadeira, o seu negócio já é sucesso. No mundo fenomênico, também. Depende de você. E eu tenho certeza que assim como no mundo da imagem verdadeira já é, aqui também já é. Eu agradeço a atenção de todos vocês nessa atividade. Grande abraço.